Shalom a todos, tudo bem? Quero nessa tarde, não sei que horas você vai ouvir esse estudo, mas quero trazer um tema bastante interessante a respeito da Epístola aos Colossos. E com muita calma, né? Eu quero transmitir para vocês esse conhecimento, tá certo? Com muita calma, com muita paciência, porque quem gosta da palavra de Deus, a gente senta para entender, para ouvir, para realmente esmiuçar aquilo que se precisa entender. A gente sabe que ultimamente caiu muito, né, esse negócio de pregações. De repente, muita gente foi aí provada pelo Eterno, porque não conseguem mais pregar cura por não ter autoridade, e não tem mais como pregar o Evangelho porque um templo não está aberto. Mas a gente vê que a igreja é eu, é você, são eles. E jamais o Evangelho ele pode parar de ser pregado. Mas a gente precisa, de certa forma, entender o que é o Evangelho, tá? Por exemplo, poderia aqui citar algumas perguntas para cada um de vocês que estão me ouvindo e dizer: campanha é Evangelho? Não, não é. O que é Evangelho? O Evangelho ele traz transformação? Traz. Quando a gente se disciplina, quando a gente procura um modo correto, não de se adaptar, mas de deixar o Evangelho invadir o nosso coração. E é bem verdade que a palavra Evangelho ela vem da boa nova, boas novas. E o jeito certo, a maneira correta de a gente entender o que é Evangelho não é pregando, tá? É ensinando. Sermão é uma coisa, tá? Ensinamento é outra coisa. É por isso que nós temos visto muita gente se afastando por não terem estrutura e dizerem que se desviou por causa de fulano, por causa de cicrano. E o desvio, o afastamento, muitas vezes ele não é físico, ele é metafísico mesmo, tá? Ele é espiritual. E a gente precisa compreender essas coisas. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja que estava em Colosso e passa para cada um deles, com muito temor, uma maneira correta de interpretar as Escrituras, de colocar por terra certas doutrinas. Como eu estava aí falando para vocês, campanha não é Evangelho. Tá? Tem muitas coisas dentro das congregações que são antibíblicas, muitas mesmo. Você nem imagina quantas heresias existem dentro de templos, principalmente aquelas heresias que são narradas, pregadas e ensinadas pelos pregadores atuais. O apóstolo Paulo ele começa a esmiuçar o entendimento da igreja de Colosso, dizendo que é para eles tomarem cuidado com certos ensinamentos, com certas doutrinas, com o que eles ouvem, com o que eles pregam, com o que eles ensinam.
ou com o que eles aprendem. E é bem verdade que hoje em dia as pessoas elas estão presas àqueles tipos de palavras assim, receba. E não é bem assim. Eu sei que a fé ela é transcendental. Mas antes da fé ser transcendental, a fé só é gerada através da obediência. Não existe fé sem obediência. Nós podemos ver esse exemplo logo no livro de Gênesis capítulo 22, quando Abraão, que era Abrão, passou a ser provado por Deus, e Deus queria ver realmente o que tinha no coração daquele homem, e começou a colocá-lo à prova, principalmente quando ele disse: dai-me o teu filho por sacrifício. Pronto. O Abraão, ele tinha fé, mas de maneira nenhuma ele poderia gerar uma fé dentro dele sem uma obediência palpável, sem que ele pudesse fazer algo palpável para Deus, tá? Que pudesse mover o coração de Deus, que pudesse realmente mexer com a ação de Deus. Então a gente pode ter esse exemplo. Então não é só ter fé, né? E a gente observa que as maioria das pregações são ministradas dentro dos templos. Muita gente dizendo: receba, eu sou do fogo, eu sou disso, e fala em línguas estranhas, e a gente vê até um modo de como essas pessoas falam em línguas estranhas de maneira desordenadas, de maneira irresponsável, sem pedir interpretação, sem pedir entendimento a Deus, e as pessoas ficam com a mente infrutíferas, né, sem entender nada. E até mesmo as profecias que a gente ouve hoje, né, são perigosas. Até mesmo aqueles que dizem: assim diz o Senhor, sem Deus ter mandado falar nada. Ou seja, para os nossos dias, não é todo mundo que Deus está usando, até mesmo porque o amor de muitos estão se esfriando, tá? E a gente pode perceber isso até no nosso dia a dia, dentro dos templos, dentro das casas, dos lares, no meio da família. A gente pode perceber o quanto isso está sendo cada dia mais perigoso. Eu estava aqui refletindo, né? Até mesmo porque as pessoas inventaram esse negócio de que crente só existe dentro da igreja. Está errado. Existiram na época de Jesus muitas pessoas que se afastaram dos templos. Ou seja, eu vou aqui me recolocar nas minhas palavras. Existiram grupos que se afastaram do templo por conta de um sistema religioso embaçado, embaraçado e sem conteúdo e sem valor. Estava sendo apregoado dentro dos templos. Por quê? Porque existia um sistema perigoso e que esse sistema não tinha mais nada a ver com o assim diz o Senhor, com a revelação de Deus, entendeu? Não tem mais nada a ver com a graça de Deus, tá? Até mesmo porque as pessoas que estavam ali eram pessoas legalistas, pessoas presas, né, na lei legalista, tá? Não é na lei que Deus tinha escrito, porque a maneira que elas interpretavam era uma maneira que trazia sufoco, trazia aprisionamento para o meio social, o meio político, o meio espiritual, ou seja, o meio religioso. E isso era muito perigoso, tá? E de alguma forma, Jesus, quando ele chega, ele jamais era contra o templo, mas ele era contra o sistema que existia
dentro dos templos. A gente pode ver que já existiram muitas pregações, muitas pessoas dizendo tem que ser desse jeito, porque se não for, você vai para o inferno, você vai queimar no lago de fogo, certo? E às vezes falta respaldo bíblico, né, para essas pessoas. Mas por quê? Dízimo é certo ou é errado? Tá? Aqui o nosso tema não é falar sobre dízimo, o nosso tema é falar sobre a epístola de Colossos, tá? A epístola de Paulo aos Colossos. E eu quero aqui já dizer, começar a ministrar para cada um de vocês, né? Dizer que Paulo é o autor de Colossenses, tá certo? E tinha sido levado para Roma como prisioneiro de lá, tá bom? E a gente sabe, ele esperava ser julgado, né, por César, tá certo? Enquanto lá estava, tá? Epáfras veio com notícias da igreja de Colossos, tanto nos seus progressos como nas suas dificuldades. Paulo ficou perturbado, certo? E resolveu, por fim, certas tendências na igreja, né? Ele assim fez, lançado a luz das glórias de Cristo sobre eles, tá bom? Mas antes Epáfras pudesse retornar com a carta, foi aprisionado, certo? Da mesma forma, lá em Filemon, né? No versículo 23, tá? Por isso esta carta foi enviada pela mão de Tíquico. Conferi também lá no capítulo 4, versículo 7 até ao 9. A gente pode ver aí uma datação desta epístola, ou até mesmo deste procedimento que houve na vida de Paulo, do apóstolo, que no original seu nome se chamaria Shaul, tá? Shaul ben-Tzvi Yerhamim, né? Benjamim, certo? Ele era um benjamita. E a gente pode aprender aqui que, por tratar-se de uma carta da prisão, há 3 possibilidades, tá? Éfeso, Cesareia e Roma. Éfeso, Cesareia e Roma. A favor de Éfeso está a proximidade em Colossos, a favor de Cesareia e de Roma, de Cesareia. Menino. O intervalo maior nesse tempo de carta, né, como está em Gálatas e também em 1 Coríntios, 2 Coríntios. Entretanto, se Roma foi aceita como um local de redação, é preciso pressupor que Paulo tinha desistido dos seus planos de ir à Espanha, tá? Quem considera isso pouco provável vai optar por Cesareia e aceitar os anos de 55, 57, tá? Como época que a carta foi realmente escrita. Foi mais ou menos esses anos aí, né? 55 a 57. E a gente pode perceber algo, tá certo? Algo interessante, que existe um contexto histórico nisso tudo, que Colosso ficava a sudoeste na Frígia da Ásia Menor, às margens do rio Lico, tá? A cidade foi importante no século V a.C., tá? Foi perdendo sua importância diante do crescimento de Laodiceia a 18 quilômetros, tá certo? Colossos perdeu a sua importância devido à mudança do sistema, né, de entradas. Isso passou a beneficiar Laodiceia. O livro de Apocalipse também afirma que Laodiceia era uma cidade rica, certo?
lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Então ela poderia sim ter várias posses e ter tomado, né, esse procedimento. A cidade dos Colossos foi destruída no século 17. Escavações arqueológicas realizadas em 1835 descobriram um teatro e um cemitério na cidade, tá certo? Então existe aqui a igreja em Colosso, deve ter sido fundada por Epáfras, é um nome meio complicado de dizer, Epáfras, né? Deve ter sido fundada por Epáfras. Isso não está claro no Novo Testamento, mas parece ser uma dedução coerente com as palavras de Paulo, né? Em Colossenses capítulo 1, do versículo 7 até a 8. É provável que Paulo nunca tenha estado em Colossos também, tá bom? A gente não pode provar muitas coisas, mas isto são estudos que são averiguados. Isso é deduzido de Colossenses capítulo 2 e o versículo 1. Apesar de tantas questões incertas sobre a fundação da igreja, o que sabemos com certeza é que a mesma escava sob a liderança de Epáfras, ou seja, estava debaixo de uma liderança, tá, desse homem. Como também ocorria com as igrejas de Laodiceia e Hieralópolis. Oh, glória, é um nome complicado, né? Vamos lá, devagarzinho. Hierápolis, certo? Em Colossenses capítulo 4, versículo 12 em diante. O texto de Colossos, tá? No capítulo 4, e também o de Filemão, versículo 23, nos dão a entender que Epáfras estava preso justamente com Paulo quando este escreve as chamadas Epístola da prisão, tá bom? Aí vem Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esta circunstância comum essas circunstâncias comuns, queridos, as 4 cartas faz com que havia alguma semelhança entre elas, principalmente entre Efésios e Colossenses, tá? A gente vê, né, Efésios capítulo 6, 21 e 22, e também Colossenses capítulo 4, do 7 e 9. E Filemão, né, versículo 10, 23 e 24. Confira direitinho esses textos na Bíblia, que você vai ver realmente o que a gente está querendo falar e explicar aqui, né? Depois de uma breve introdução, Paulo apresenta seu desejo de duplo aspecto para o crente, que ele conheça a vontade de Deus, que ele conheça o valor da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Paulo mostra sua relação com a igreja em geral e com a igreja também de Colossenses, tá, em particular. Depois de lançar este fundamento, ele faz a tremenda proclamação de que Cristo é igual a Deus e superior a todos os outros seres viventes, certo? Depois, né, deste alto ponto, concluído em capítulo 2, versículo 15 de Colossenses, o apóstolo brada 2 grandes avisos, que isso a gente não pode jamais esquecer. Não consintais que coisa alguma usurpe o lugar de Cristo, tá? Isso aqui é a primeira. E a segunda é a seguinte: não concitais que pessoa alguma faça com que o negueis. Veja como é importante as palavras desse apóstolo,
né? Então, existe aqui uma grande palavra, um grande ensinamento, né? Um ensinamento poderoso, pelo que ele lança-se nas várias relações do crente, primeiro com Cristo, em seguida com o mal e o bem, finalmente de um para com o outro. No capítulo 4 é uma espécie de coleção de exortações e informações, né? Nós bem podemos considerá-lo uma conclusão prolongada, tá? O resumo de um número de pontos mais ou menos relacionados, certo? Então, escrevendo para corrigir as ideias falsas que estava devastando a igreja de Colosso e Laodiceia, o grande apóstolo, que foi chamado de menor apóstolo, né? Ele mesmo se descreveu desta forma, como se fosse o menor de todos. Apesar da excelência do espírito que havia nele e de uma sabedoria também, né, que o fez pisar em muitas terras e também falar do amor de Deus, né? O grande apóstolo abriu as portas para nos mostrar grandes variedades que de outra maneira nunca teríamos conhecido. Ele destrói sua falsa ética, mostrando que a verdade santifica, certo? Que a verdadeira santificação, né, vem por andarmos com Cristo. Isto é, completa identificação com Ele. Ele andava com Cristo. Aí você confere, né? Filipenses 2:6, tá? Quem quiser conferir aí, também o 19, versículo 20. Aí depois você pula para o capítulo 3, vai ter ali algumas referências de que verdadeiramente a gente precisa andar com Cristo, certo? Não devemos matar nossos corpos físicos, mas em lugar disto, matar os desejos e ações da nossa velha natureza. Capítulo 3, do 5 até 9. Devemos substituí-la pelo desenvolvimento das virtudes cristãs, né? Capítulo 3, do 10 até o 17. Paulo igualmente destrói sua falsa teologia, mostrando o quanto a pessoa e o trabalho de Jesus Cristo excedem e de todos os outros deuses, tá? A gente vê logo no capítulo 1, do 14 até ao 22. Por isso ele anula a necessidade destes ídolos, à medida que Paulo combatia ideias e erros específicos, ia deixando princípios importantes que, né, têm auxiliado a responder outros problemas, tá, que sempre surgiam nesta época, tá bom? E tanto naquela época até hoje também existe esse tipo de problema, e isso é combatido realmente com a epístola de Colossenses. Qual era o problema da igreja de Colossos? Epáfras, tá, levou ao conhecimento de Paulo a situação dos colossenses. O relatório apresentava dois aspectos importantes. Agora a gente vai perceber aqui. Em primeiro lugar, foi dado testemunho a respeito da fé, do amor e do crescimento da igreja. No 4, versículo 8. E no capítulo 2, versículo 5, a outra informação dava conta de que alguns líderes estavam se infiltrando na comunidade
e levando influências judaicas e filosofias. Agora entenda, né, o quanto isso aconteceu antes, né, nesse período aqui, e agora, no nosso tempo, também está existindo. Estes elementos estavam se misturando e produzindo heresias, como também está acontecendo nos dias de hoje. A parte filosófica em questão, certo? Era a doutrina dos gnósticos, tá? Juntando tudo isso, os irmãos estão em relação aos seguintes pontos. Primeiro, valorização dos mistérios do gnosticismo. Tá? Vamos ver se eu pronunciei. Gnosticismo. Pronto. Falei aqui. A valorização dos mistérios do gnosticismo. Certo? Adoração a anjos, às quais os gnósticos atribuíam a obra da criação. Ascetismo exterior, abstinência de comidas e bebidas, influência gnóstica, né? Influências gnóstica e judaica, tá? Isso tudo. Observância da lei mosaica, influência judaica, tá? Prática da circuncisão, comemoração das festas judaicas e também a guarda do sábado. Veja bem, os gnósticos acreditavam que o mal estava ligado à matéria, tá? E eles tinham esses conceitos que produzia outros bastantes perigos, tá? Eles criam que, sendo a matéria má, então não foi Deus quem a criou, mas sim os anjos. Se a matéria é má, então a encarnação divina também poderia, né, não poderia ser considerada um fato, nenhuma possibilidade. Olha só, olha o perigo. Assim é como acreditam os gnósticos. Assim estava criado um sistema doutrinado, né, um sistema doutrinário que negava a divindade de Cristo e a obra da cruz, não é verdade? Apesar de não ser diretamente responsável pela igreja em Colossos, Paulo reage energeticamente contra aquela heresia que ameaçava a sã doutrina, tá? Que ameaçava os ensinamentos da palavra. Aí, em seu combate, Paulo destaca a supremacia de Cristo, a sua divindade, a sua obra na cruz eram elementos plenamente suficientes para a refutação de todos aqueles ensinamentos que esses gnósticos ensinavam, que eram nada mais e nada menos que conceitos que vinham de fora, né? Tinha judaizantes e filosóficos, né? As filosofias. Mas a gente pode perceber logo aqui de cara que Paulo aqui ele não está refutando judeus na característica de que eles, a maioria pelo menos, eram judeus, eram pessoas que guardavam realmente o ensinamento da palavra e viviam a sua cultura comum de cada cidade, principalmente em Colosso.
Porém, existiram naquela época também os judaizantes, que eram justamente aqueles que acreditavam em fábulas, que acreditavam em muitos ensinamentos tortuosos e trouxeram para o meio da comunidade. E olha só o que é que Paulo faz, né? De forma iniciava, Paulo derruba, né? Paulo ele começa a derrubar sofismas, tá? Ele destaca que o mistério que nos interessa é Cristo. Olha só o que é que ele vem destacando: Cristo, o qual já foi revelado a nós. Então de nada importam os mistérios gnósticos, tá? Nada importa. Se conhecemos a Cristo, não precisamos inquirir sobre nenhum outro mistério religioso ou filosófico. O nome gnosticismo vem do termo gnose, que significa conhecimento. Paulo usa a mesma palavra para mostrar que o conhecimento de Deus através de Cristo é suficiente para suprir as necessidades espirituais do homem. E olha só, no livro de Colossenses, capítulo 1, do 9 até, tem aqui algumas referências para nós passearmos dentro desta palavra, certo? O gnosticismo atribuía a criação aos anjos, tá? Ou seja, tudo quanto é de matéria, eles atribuíam como se fossem os anjos, os criadores de todas essas coisas da matéria, planetas, terra, água, né? Tudo, certo? E eles tinham isso como objeto de culto. A maioria deles adoravam a anjos, tá? Isso mesmo. Você que não sabia, os gnósticos, né? Eles atribuíam orações a anjos, tá? Faziam cultos a anjos, né? Paulo combate ao dizer que Cristo, sendo, né, o Salvador, participou da criação, certo? De todas as coisas, inclusive dos anjos, tá? Aí acrescenta ainda que o Senhor está acima de todos os poderes angelicais, sejam eles principados ou potestades, os quais estão sujeitos ao senhorio de Cristo. Eles, como no livro de Hebreu também vai falar muito sobre a supremacia de Cristo, sobre o poder de Cristo, tá? Sobre tudo que ele vem, né, e ensinou no nosso meio, tá bem? Ele vai combatendo essas coisas, até mesmo porque eles, adorando anjos, né, os gnósticos estavam de fato adorando demônios, pois os anjos de Deus não recebem culto. Se vier de Deus, eles não cultos. Aí Paulo associa os anjos dos gnósticos aos demônios quando diz que Cristo despojou os principados e potestades, né, expondo eles ao desprezo, tá? E com relação às questões judaicas, né, Paulo insiste até que naqueles pontos já presentes nas outras epístolas, Cristo já nos resgatou do domínio das exigências, cerimônias da lei. Ele cravou na cruz, tá? Cravou na cruz. O significado de Cristo em nós supre totalmente o que poderiam buscar através
daquela chamada circuncisão. Quem lembra? Circuncisão na Bíblia, né? Que é cortando a carne do prepúcio, tá? A carne do prepúcio. A gente pode ver aqui. Já temos Cristo. Então não precisamos mais desses elementos, os quais possuíram seu valor numa época em que Cristo não tinha vindo ao mundo. Paulo até diz que aqueles elementos eram sombra daquilo que realmente viria, ou se tornaria a ser realidade, Cristo, né? Não precisamos mais da sombra. O autor da carta aos Hebreus usa a mesma linguagem para comparar a lei e o judaísmo com a realidade cristã. Hebreus capítulo 8, versículo 5 e também capítulo 10, versículo 1. Então a determinação de Paulo aqui era refutar essas ações, esses ensinamentos que estavam se infiltrando dentro da igreja de Colossos. Aí você me pergunta, isso está acontecendo atualmente? Sim. A gente vê o perigo. Porque a gente poderia até se perguntar, o que é heresia? Doutrinas criadas, dogmas? A heresia é principalmente aquelas coisas que não estão dentro da palavra. São ensinamentos que não convêm às santas escrituras. E lamentavelmente a gente vê pessoas seguindo certos tipos de ensinamento. Por exemplo, fazer campanha, a gente está tão acostumado com isso. Campanha, vamos fazer campanha de 3 dias, né? Vamos fazer campanha de 7 dias. Vamos fazer campanhas. Vamos fazer campanha. E isso nunca muda. E acha que a campanha é o suficiente. Ou seja, de certa forma, as pessoas acreditavam em fábulas. Elas acreditavam em fábulas. Acreditavam em falsos profetas. Acreditavam em falsos ensinamentos. Infelizmente, isso está sendo pregado não é fora da igreja, é dentro. Quantas pessoas estão caindo na lábia, nos ensinamentos de muitos falsos pregadores? Receba, receba, porque você vai ser abençoada. E não existe bênção sob desobediência. Eu falo sob, quando a pessoa está debaixo de uma maldição de desobediência. E Paulo, ele refutava muito bem essas coisas. Ele pregava de uma forma extraordinária. Isso trazia um conhecimento para a igreja, a chamada igreja de Colosso. Paulo, ele refutava cheio do Espírito Santo, apesar de ele não ser o dirigente direto. Ele lutava, ele refutava contra essas coisas. Ainda tinha os judaizantes, os gnósticos, trazendo um fardo de mandamentos exteriores para os gentios. Ou seja, os
gentios que se converteram, né? Contudo, suas leis atingiam apenas questões superficiais e até coisas que logo acabavam, tá? Afirmando que a matéria é má, afirmando que o mundo é mau, enquanto que a maldade não existe, não é no mundo, e sim dentro do coração das pessoas. Tem muita gente com a mente maldosa. Eu estava olhando agora há pouco, veja bem até onde vai a maldade das pessoas. Estava vendo um anúncio de que um pai matou a própria filha porque, dizendo ele, receber uma revelação do Apocalipse, Deus se revelando para ele, dizendo que todos nós já estávamos mortos e que ele era o Salvador do mundo, e pegou uma faca e enfiou na garganta da própria filha, uma criança de aproximadamente 8 anos. Que coisa! Até onde a maldade vai? As pessoas dizem: o mundo é mau. Cristo afirmou: o mundo jaz no maligno. Mas que mundo será esse que o maligno se encontra hoje? Será o mundo, a terra, o planeta, que a matéria é má? Não. Deus tem um plano original para todas essas coisas. Agora, cá para nós, a maldade está dentro do coração das pessoas. É esse tipo de mundo. É esse tipo de mundo que precisa ser restaurado. E eles afirmando que a matéria era má, impunhavam severas regras de alimentação e disciplina, que até hoje exige. Pode comer isso, não pode comer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem que guardar isso, tem que guardar aquilo, tem que fazer isso, senão eu vou para o inferno. Veja como esses ensinamentos trazem confusão para as pessoas que são sinceras, que acabam ficando presas em um sistema religioso perigoso. Um sistema religioso que só o Eterno para livrar cada um. Porque, sinceramente, depois que uma criança aprende desde pequeno e vem crescendo com aquela cultura, com aquele ensinamento, absorvendo aquele ensinamento para tirar do coração daquela criança, quando já estiver de maior, vai demorar. É um processo, não é fácil, tá? Não é fácil. Assim, muitos já têm absorvido as falsas doutrinas, se alimentado de coisas tremendas, de coisas que afastaram essas pessoas do Eterno. E é bem verdade que tem muita gente afastada do Eterno por conta de não haver um conhecimento e elas acabarem praticando as falsas doutrinas, as heresias. E eu acredito que o Eterno, nesses últimos dias, ele esteja abrindo o entendimento de muita gente na face dessa terra a respeito de doutrina e ensinamento, de que não importa somente estar dentro do templo, tem que trazer Cristo para a alma, para o coração.
Senão não adianta, porque o mundo jaz no maligno, e principalmente esse mundo jaz no maligno, que não é o planeta, é as mentes que o diabo tem infiltrado. E eu vou dizer uma coisa, é mais fácil o ser humano ser um diabo do que o diabo ser diabo. Que coisa. É? Por quê? Porque o ser humano ele pratica maldade desde o início. Começou por uma desobediência. Aí através da desobediência veio o adultério. O segundo veio o homicídio. O terceiro veio a blasfêmia. Que alguém foi tremendamente amaldiçoado por causa de blasfêmias. Logo no tempo de Moisés, nós vemos pessoas que se levantaram contra a verdade. Quem se levanta contra a verdade é atingido com ataques de lepras. E a gente vê, tá? Tem muita gente falando a verdade, mas não estamos aqui para refutar a verdade, sim a mentira, a falsidade, o engano que está nos corações das pessoas. Né? Eu estava vendo muitos vídeos, pessoas brincando com línguas estranhas, né? Pessoas fazendo pouco caso da palavra de Deus. Como é que está vivendo hoje em dia até mesmo esses gospels? Agora a mania é ser gospel. Por que gospel? Não, nós vamos aqui ouvir 2 horas de louvor e uns 5 minutinhos de reflexão, que também não é o suficiente. Porque agora o povo só quer saber de louvor. Louvor, louvor, louvor. Porque eles dizem que importa é... Não, meu filho, o que importa é obedecer, porque não existe adoração sem obediência. Como foi que Abraão adorou a Deus? Obedecendo. Obedecendo. Então vamos refutar. Vamos falar. Ah, mas é porque eu sou pastor fulano de tal e tem que ser do meu jeito. A igreja não é sua. A igreja não pertence a bispo, a pastor e nem a um desses guias. A igreja pertence ao Eterno. É a Ele que pertence todas essas coisas. E digo mais: o trajeto da igreja possibilita muita gente conhecer a verdade, mas por causa destes gnósticos, desses falsos profetas, vai tardando, entardecendo as coisas, como se a verdade estivesse sendo camuflada, escondida de certos templos, né? E temos aqui uma grande disciplina para nós. Vamos buscar a verdade. Não importa se a verdade vai nos trazer dores. Quem já viu o ditado que crescer é a pura verdade? Por quê? Porque é nessa fase de crescimento
que filosoficamente, quando a gente já aprende algo da parte dos líderes da igreja, quando chega a revelação de Deus, a gente não quer deixar. Conhecimento qualquer um pode ter, mas visão é para poucos. Conhecimento qualquer um pode ter, mas baseado no livro de Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas eu vou te dizer, quando a sabedoria chegar, ela vai mexer com o teu ego. Ela vai mexer com o poder. Que a primeira coisa que a palavra, quando ela chega, ela encontra, é dentro do nosso coração que existe uma afronta contra o nosso ego, contra o nosso eu. Porque o evangelho de hoje, que eu acho muito errado, os pregadores, Deus vai te exaltar, Deus tem o melhor para você, ensinando as pessoas a serem poderosas, e não são. Poderoso é Deus. Olha só, o apóstolo Paulo diz, olha, não vos glorieis, mas se for para se gloriar, se gloriem em vossas fraquezas. Esse ensinamento é importante para os dias de hoje. E olha só o que é acontecendo nos nossos dias. No capítulo 3 de Colossenses, Paulo fala do que realmente afeta a alma humana: o pecado. Diz que de que adianta tantas ordenanças e rituais se o pecado continuasse ocorrendo livremente? O que é que adianta? Por isso que eu digo, existem os legalistas que trazem fardos pesados para o pescoço das pessoas, um peso horrível, mas eles mesmos não conseguem levar. Aí então o apóstolo toca no que realmente era importante para os colossenses e continua importante para nós até hoje. De ficar preocupados com questões de alimentação, eles deviam se preocupar em combater a prostituição, a avareza. Olha só, onde é que está a maldade, hein? Prostituição, avareza. Não fique preocupado com alimentação, mas se preocupe com prostituição, a avareza, a impureza. Porque realmente existe um prostíbulo espiritual. Pois estes elementos, sim, atraem a ira de Deus sobre os homens. Tá? Colossenses capítulo 3, versículo 5 até ao 6. Falando assim, vamos aqui abaixar aqui, pronto. Falando assim, certo? Baixando aqui. Falando assim, Paulo mostra que enquanto os gnósticos associavam o mal à matéria, o mal está no pecado, na natureza pecaminosa do homem. Foi para isso que Cristo veio em forma carnal, em carne, para abolir na carne o pecado. Sabe qual é a maior raiva de seja lá quem for que esteja ensinando ao contrário das Escrituras? É que quem venceu o pecado
foi um homem. Tá? Quem venceu o pecado foi um homem. Olha só, o pecado está no homem e não na matéria. Certo? Por que é que muitos dizem que o pecado está nas coisas, no mundo, se é no próprio homem que existe este tipo de erro? Como posso afirmar que o mundo jaz no maligno se o mundo, a minha imaginação é pecaminosa? Muito mais do que uma pedra ali, um pedaço de madeira acolá. Aí a gente precisa entender essas coisas. O mal não está nas coisas, está na mente humana. Não é verdade? Então Paulo ele começa a refutar essas ações, esse prostíbulo espiritual contra os gnósticos, que traziam repentina destruição filosófica e doutrinária para dentro da igreja. E você que chegou agora ouvindo, é bom que escute esse áudio desde o começo, porque é uma coisa tremenda, uma coisa muito séria aqui, certo? Os colossenses precisavam ser conscientizados ou lembrados a respeito da pessoa de Cristo, sua natureza e também a sua obra. Tá? Existe um perigo de muitas correntes filosóficas e religiões que reside no fato de valorizar muitos elementos, personagens, práticas, conceitos, tirando assim a atenção e a fé que deveriam estar concentradas na pessoa de Jesus. Ensinamentos aparentemente inofensivos estarão causando danos profundos. Aonde? Num pedaço de madeira? Não. Numa pedra? Não. Na alma do ser humano. Por exemplo, se começarmos a fazer do pensamento positivo a causa do nosso sucesso, então estaremos sutilmente negando a Cristo. Paulo colocou esse destaque à natureza e à obra de Cristo, sendo que ele é, e tendo feito o que ele fez por nós, não precisamos de nenhum outro personagem espiritual para que possa nos oferecer alguma coisa. Cristo é tudo o que precisamos para a nossa salvação. Seus ensinamentos, certo? Tudo que ele vem pregando, os seus verdadeiros ensinamentos, porque tem muita coisa sendo escondida nos últimos dias. É verdade? Então a gente vai ficar por aqui, tá bom? A gente vai trazer numa próxima feita um próximo estudo para que a gente possa se aprofundar, tá? Com outro tema. E agradeço a todos que ficaram até agora, tá? Shalom a todos e até o próximo estudo.